Bem-vindos a mais um episódio do Relatos de Pais. Hoje vamos falar sobre uma escolha que ainda carrega muitos tabus e julgamentos. O de ter apenas um filho e de escolher não ter mais filhos. O nosso convidado hoje é o pai do João, né? O João tem 13 anos. Ele e a sua parceira tomou uma decisão consciente de não ter mais filhos. E nós vamos entender o que está por trás dessa escolha, né? O que levou a família a ter essa decisão. Eu sou o Davidson Almeida, o criador do Relatos de Pais. Aqui nós vamos falar de emoções, de verdades, de realidades da paternidade. E você que está nos ouvindo, te agradeço desde já. E vamos lá, eu peço ao Will que se apresenta, eu chamo ele de Will, o nome dele é William. Nós vamos ouvir agora a história do William. Olá, como o David já disse, meu nome é William Gonçalves, sou pai de João Pedro Gonçalves, hoje já com 13 anos, e tenho aprendido muito nessa questão de paternidade, e estamos aí para mais desafios para frente. Show de bola, a paternidade é incrível, né, Will? É uma dádiva de Deus, né? Vamos dizer assim, que é muito bacana ser pai, cara. É um crescimento até pra gente, né? A gente vê filhos dos outros, a gente imagina uma coisa, mas com a gente é tão diferente. A gente ser pai é diferente de você ver a criação de outras crianças. Sim. Quando tive o meu, já era tio 2 vezes, mas nada comparado com criar um sobrinho ou criar um filho. É bem diferente, é muito bom. Exatamente, é bem diferente você ter um parente, né? Uma criança que você convive, vamos dizer, até pouco, né? Do que quando é um filho, né? Apesar de conviver com as minhas sobrinhas desde o nascimento, a criação do é diferente. É algo que não tem como explicar, mas por mais que você nasceu, eu estava morando na casa da minha mãe, minha sobrinha nasceu, eu ajudei a criar, mas seu filho é seu filho, sua sobrinha é diferente, não tem como explicar. Exatamente. A hora que você tem seu filho, a responsabilidade é diferente, né? Porque a sobrinha, querendo ou não, chorou ali, você entrega pro pai, entrega pra mãe. Agora... Você vai só curtir, porque eu sempre fiz os outros, a gente curte, a gente brinca, a gente enche de mania. Exato. Da gente a gente tem que ter regra, tem que ter imposição, tem que ter autoridade com a criança. É diferente, é diferente. Uma coisa interessante que eu vou contar sobre família, sobre plano de Deus pra gente, é algo tão incrível que eu não pegava no colo recém-nascido. E no dia que o João nasceu, eu estava no hospital com a Karine, minha esposa, e estava voltando poucos minutos para chegar a hora do parto. Ela estava esperando a dilatação para ter passagem. E quando a médica foi lá examinar, falou: ó, tá na hora, é agora. Veste a roupa aí, pai. Aí já me deu aquela atenção. Falei: meu Deus do céu, meu menino vai nascer, ela vai querer que eu pego, e eu não vou pegar recém-nascido, e tal. Eu já fui tenso pra sala, sabe? Mas a hora que ele nasceu, ela tava limpando ainda, eu já tava doido pra pegar ele. Assim virou uma chave, assim, não sei explicar. A hora que ela falou: tá na hora, vamos lá. Eu fui com medo. Se vai nascer, ela vai querer que eu pegue. Eu não... Já estava retraído, mas a hora que chegou a hora do nascimento, eu já não estava conseguindo esperar ela acabar de limpar para eu pegar ele. É algo que não tem explicação. Eu nunca peguei recém-nascido. Eu fui tenso, mas chegou lá na hora, eu estava doido para pegar ele já, e senti o cheirinho, aquela coisa toda. Eu comecei a dar banho, estava com muito mais receio que eu. Mas foi muito bom. Nossa, bem transformador. Que experiência, hein, Will? É algo fascinante, né, cara? Quando você escuta ali, o médico fala, nasceu, e você escuta o chorinho ali, algo... Eu penso, não quero pegar, essa mulher vai querer que eu pegue, eles vão colocar esse menino no meu colo, não quero pegar, mas antes dela oferecer, eu já estava doido para pegar ele. Que isso, eu te conheço. É desse jeito. Will, e a decisão de ter filho foi planejado ou não foi? Como é que foi essa história? A história do João é o seguinte: quando eu conheci a minha esposa, ela já tinha um problema de, não sei se era cisto no ovário, ou se era outra questão. A conversão da SP,
e tal, mas ela falou sobre o sonho de ser mãe, eu também tinha vontade de ser pai e tal. E a gente procurou alguns especialistas, a gente ia iniciar algum tratamento, mas não tinha nada encaminhado. E durante muito tempo ela tomava remédios com medo de engravidar e de problemas na gravidez, por causa de questões de saúde. Mas depois nós nos pegamos na mão de Deus. Uma vez até um pastor, não sei se você lembra do pastor Toninho, ele brincou com a gente: não, vocês estão orando demais, vamos orar com esse filho, vim com bênção e tal, e veio pro meu lado, vamos orar, vamos ungir esse camarada aqui. Isso foi lá em Caldas Novas, eu estava lá no congresso de pastores, vamos ungir esse camarada aqui. Aí, depois parou de tomar remédio, só que for de Deus vai vir com saúde. E a gente entendeu. Aí um dia eu estava lá na igreja, nessa época ela trabalhava ainda no centro da cidade. Aí ela chegou pra mim e disse assim: se for pai, você vai ficar feliz? Eu falei: claro que eu vou. Ela não, então você tá de parabéns, você é pai. Eu queria feito os exames, né? Eu estava sentindo diferente, mas estava com medo de fazer os exames. Aí os exames de farmácia, deu negativo 3 exames. E quando eu fiz os exames, aí o médico: não, você tá gravidíssima, mostrou pra ela lá e tal. Aí veio e foi bem, veio com saúde. Mas depois nós conversamos por causa dessa questão do cisto dela, né? Sim. Aí partiu da decisão de não ter mais por uma questão de saúde. Mas não, Deus só tá com saúde, tá bem, assim, mas tem que tratar. E ela decidiu não ter outro mais por essas questões. Por medo, né? E esse valeu por 2. Entendi. Mas foi decisão por uma questão de saúde. Uhum. A saúde vem em primeiro lugar, né, cara? Porque não adianta querer encher a casa de menino e depois ficar sem a mãe, né? Mas por causa da criança, que ela não pensou nela. A gente tinha uma, entendeu? Mas por causa da criança, ela ficava com medo dele vir defeituoso, com algum problema, alguma sequela, por causa do filho que ela tinha. É só falar: não, se eu morrer, eu cuido, quem pode ver não, o negócio é ele. Então, tanto é que quando ele nasceu, ela disse: não vai lá, conta os dedinhos, fala aí, só de estar perfeito e tal. Ela ficava assim: quanto nós temos para os dedinhos? A primeira coisa que ela falou. E ele estava perfeito. E fez aquele morfológico, já com bastante coisa. Mas ela foi uma gravidez bem saudável, não foi tão. A gente passa muito mal, né? Ela passou mal, mas não teve nada fora do normal. Graças a Deus, não teve que eu desejo esquisito. Graças a Deus. Mas... Então foi bênção de Deus mesmo, né? Tipo, foi o Senhor que mandou e vai vir saúde e pronto, acabou. A gente ficou receoso, né? Por causa das questões de saúde e ao mesmo tempo feliz. E o tempo todo ela falou: sou Deus, agora você entrega para nós perfeito. Meio abusada a oração, mas sempre pedir a Deus perfeito, bem perfeito, tá? Tanto em questão física, psicológica, né? Bem inteligente, graças a Deus, até mais que eu. E agora, parte de Deus ele já fez, agora estou tentando fazer a minha. É isso aí. É um aprendizado diário, né, Will? A gente fala: e aí? Vamos reverter a cirurgia, tentar outra, aí depois já mesmo desiste. Mas a gente está feliz com a decisão. Exato. Uhum. E vocês, quando decidiram não ter mais filho, assim, ou ter apenas um, vocês tiveram muito julgamento e opinião, assim, das pessoas de fora? Tem, mas nada tão invasivo. As pessoas foram muito tranquilas. Falaram: mas por que você pegar só um? Gostou de ter 2. Quando a gente falava, sempre respeitaram a opinião, não insistir, inclusive, né? Os próprios parentes. Mas todo mundo fala: não, por que você não tenta mais? Aí outras pessoas também que tinham um falam: não, filho, tomou a decisão certa, muito confortável. Outros falam: não, tenta mais, não sei o quê. Ruim que é pra casa, mas tudo de uma forma bem educada, bem tranquila. Sim. Mas muita gente fala: não, vocês são novos e tal. Por uma questão financeira, perguntavam por quê. Sim. Explicaram: não, tenta depois, não sei o quê. Mas todo mundo respeitou, não teve julgamento, não. Tinha conselhos, né, pra gente ter mais, mas graças a Deus a gente não respeitou nenhum julgamento direto. Sim. Bom demais, né? Porque quando a gente tem julgamentos de fora, às vezes pesa um pouco, né, na nossa decisão, assim.
porque a gente vai convivendo com aquilo. É igual assim, uma pessoa falar algo para você, não, isso me afeta não. Mas com o tempo você vai remoendo, nossa, mas e se foi, e aquilo vai pesando, vai pesando. A gente está por uma decisão, mas mesmo assim, fique agora. Será que eu tomei a decisão correta? Mas a gente ainda está bem tranquilo. É exatamente isso. Principalmente quando vem um julgamento de uma pessoa muito próxima, né? Quando é mais próximo da gente ainda, aí que a gente pensa mais ainda, né? Tipo, será que eu fiz certo? Olha, para começar, eu sou o terceiro de 3, o caçula de 3. Uhum. A Karina, ela tem, bom, como se tem irmão, ela tá com pau, né? Por parte do pai, ela tem uns 3 pés, tem ela mais o André. Então, assim, tanto ela já veio de uma família que não tem ninguém na família que tem um filho só, eu também não, minha irmã já teve 2, minha mãe teve 3, meu avô teve 2, então assim, a gente veio de uma família que é muito filha, a gente vai começar a partir de nós, tem um só. Não, agora é a hora que o pessoal vai cair matando, vai brigar, vai perguntar, vai questionar, vai julgar, mas graças a Deus foi tranquilo. Aí, enfim, eu já tô vendo que é mais uma confirmação de Deus, tá? Eu te dei esse, agora com vocês aí, você fala pela camisa para aí. Até porque é uma decisão que cabe só a vocês, né, cara? Porque depois quem cria, quem dá sustentação para os filhos são os pais, né? Então, é uma decisão que cabia somente a vocês, né? A única coisa que aconteceu, assim, quando a gente falou que não ia ter mais, aí nós conversamos, ele falou, olha, a cirurgia de esterilização masculina é muito mais simples para você do que para mim. Uhum. Porque para a mulher é mais complicado, né? Hoje em dia, para homem é mais rápido. Você faz um medito, vou botar para pegar. Aí para então vou fazer. Aí o pessoal só falou o seguinte, não, você não vai conseguir não. Porque você tem um filho só, eles não vão querer fazer, não. Eu pensei, pode ser que isso realmente aconteça. Mas julgamento mesmo não teve. Eles só falaram, você não vai conseguir porque só tem um filho. Eles não vão querer fazer isso com você porque você tem um filho. Aí, fez a consulta, não tem nada disso mais não. Eu já fiz cirurgia e gente que nem filho tinha. Então, assim, é uma decisão mesmo pessoal, ninguém mais interfere nisso aí. A questão de você ter um só, 2, você não tem nenhum, agora os de não ter mais. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Não tem nessa caminhada. Sim. De vez em quando, não. Eu queria ter uma irmãzinha, que ele é apaixonado por criança também, tá? Eu já ia perguntar isso agora, se ele pede irmãos. Ele já pediu, hoje em dia já tá mais conformado, assim, agora ele tá indo mais pro lado do... não é mordomismo, como é que fala? Tipo assim, das vantagens, né? De ter filho único. Não, ele vai disputar os irmãozinhos agora. Vai pegar meus brinquedos, meus bonecos, esse negócio, ele dá coleção de bonecos. Uhum. Não que ele dá compromisso, mas ele... Valeu. Quando ela vem pra cá, ele praticamente toma conta dela. A gente vai ter. Os dois é um grupo com o João. Então, e ele gosta, ele cuida como se fosse o pai dela, tá? Deixar lá e ele toma conta sozinho. Mas é muito bom, é muito tranquilo quanto a nossa decisão também, pelo menos aparentemente. Mas não tem pedido mais irmão. Bom demais. Bom que já se conformou. Will, e assim, é até feio a gente ficar comparando. Hã? Da Caçu. Ele falou assim, irmão mais novo é bom que eu posso esses meninos de hoje em dia não sabem nem da cascudo de irmão, mas não sou. Não. Na nossa época tinha, hoje em dia. Na nossa época ter irmão era mais legal. Hoje em dia o controle, me dá o celular. Essa é a forma de brigar. Exatamente. Will, e é até feio assim ficar comparando, mas de acordo com os seus irmãos assim que tem mais filhos, e você tem só o João, você acha que tem diferença assim na criação de um filho para o outro? Você consegue dar mais atenção tendo um sócio do que se você tivesse outros? Como é que você se sente assim? Baseado na experiência de outras pessoas, eu falo assim que a gente, diferença de criação não tem. Uhum. Só que o irmão mais novo está sempre sendo mais cuidado.
não pelo fato de ser o predileto, mas ele é o mais novo. Então, assim, você tem um filho, você está criando, ele começou a andar, você tem outro, você tem que voltar a atenção para aquele outro. Aí, às vezes, o mais velho sente, poxa, agora é só esse aí. Mas não é que é só esse aí, porque a mesma atenção que você deu para ele no começo, agora você tem que dar para o outro. Aí acha que está sendo diferente, mas não é. Assim, eu acho que a questão não é ser diferente. A questão tem que ser voltada mesmo para aquilo, e às vezes a gente não sabe mostrar para o outro irmão mais velho, e é justamente o que você já fez por ele também. A gente simplesmente volta a ter que tirar as conclusões, né? Igual assim, a minha irmã teve diferença na criação justamente por isso. A outra nasceu, a atenção voltou para ela. A gente até brinca, falou assim, aqui agora que ela é mais nova, voltou a atenção para ela e nunca mais voltou a atenção para a outra. Apesar de ser mais velha, ele continuou sendo a mais nova. Mais velha ficou esse. Mas a gente não trata diferente. A gente tem que voltar a atenção porque o outro exige mais cuidado. Eu acredito que seja. Sou suspeito para falar que né? Se eu tenho autoridade para falar, é um só, mas baseado na criação das outras pessoas que tiveram mais filhos, né? Eu mesmo sou o caçula de 3, desde que eu entendo por gente, acho que minha mãe tratou a gente igual. Eu achava que eu era o mais maltratado, meus irmãos pensavam diferente, então assim, ninguém acha que ele é o melhorzinho, todo mundo acha que é o pior, né? Exatamente. Novo do meio. A vantagem para os pais é a experiência que já teve com um com o outro, é tranquilo. Sim. E com relação a ter um filho só, o que você aprendeu assim de si mesmo? O que você aprendeu com o João? Assim? O que você aprende todos os dias com o João? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está falando assim, o aprendizado na criação? Ou, tipo assim, as mudanças que ocorreram da época que eu era filho e agora ser pai? Sim, sobre si mesmo, assim, sobre você como pessoa e hoje se vê como pai, né? Uns anos atrás você não tinha filho e hoje em dia você é pai. A gente começa a ver os defeitos da gente agora, né? Tipo assim, tanto na questão... agora eu entendi que meu pai passou comigo, então, nossa, esse cara aí sou eu. E fala assim na questão de ter paciência demais, ter paciência de menos, achar que tá fazendo certo, tá sendo exagerado, tá sendo brando demais. Então, assim, é um aprendizado diário. E eu me enxerguei uma pessoa assim, muito sem paciência. Não sei se... não sou aquele cara brigão, sou meio impaciente. Eu fui descobrir isso agora, né? Na hora que então, chamar a atenção, poxa, calma aí, vai devagar, né? As pessoas falavam comigo, nossa, você é muito seco, mal educado você não é, mas você é muito seco, você é muito rígido, tem que ser na hora e tal. E eu pontuei essas coisas sobre mim agora. Tanto é que o pessoal fala assim, nossa, também não é assim, nem parece que ele é uma criança lá na igreja, que é assim e tal. Eu preciso colocar as coisas na balança, não, coitado. Ele paga um preço para ser meu filho. Recebe elogio em qualquer lugar que... Sim. Só que ele não teve o direito de sair correndo para a igreja fora, igual os outros faziam e fazem, alguns, né? Porque realmente lá não é lugar de correr, mas como disse, ele é criança, com certeza ele tinha vontade de fazer. Sim. Com certeza ele queria, né, dar uma estourada, dar uma... Então, assim, meu menino, eu não deixava ele levar brinquedos para a igreja, não deixo, né? Mesmo na época de mais nova, o telefone dele não vai para a igreja. Chegou lá, independente de começar o curso, não, ele vai estar sentado no lugar dele. As pessoas elogiam, mas ele paga um preço. Eu tenho certeza que ele queria estar andando, tá levantando umas 3, 4 vezes para beber água, ir no banheiro, porque manter a pessoa, apesar de estar na pré-adolescência já, sentada ali por 2 horas, 2 horas e meia, é complicado. Sim. Então, tipo assim, é uma rigidez da minha parte, mas ainda não vejo como erro, né? Mas eu vi que eu era um cara bem paciente. Melhorei demais, graças a Deus. Né? Eu falei assim, ele está me ensinando a ser pai, não estou criando um filho. Eu estou criando um caráter, né? A personalidade a gente não muda, não. Isso é chato mesmo, mas o caráter a gente vai sendo moldado, a gente vai se enxergando nas atitudes que a gente tem para com os nossos filhos. Né? Quando você casa, você começa...
tem uma atitude diferente da sua esposa, opa, cara, aí é eu, né? Então tem que melhorar isso aí. É as áreas que você vai aprendendo, vai cedendo, outra você levanta o nariz, não, eu sou isso mesmo, pronto, acabou. Mas tanto o casamento quanto a paternidade é um ensinamento muito grande. Eu acho que eu mais aprendi é ensinei. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Bacana demais, viu, cara? É exatamente isso aí. Eu também penso dessa forma, sabe? Porque, na verdade, você não é rígido, né? Eu não acho isso rigidez. Eu acho isso... Você está ensinando educação para o seu filho, né? Porque tem lugar e tem lugar. E não... Quando vai para a igreja, não é um parque de diversão. Né? Ele tem que estar consciente de que ali é a palavra... Forma, como que eu fiz? Que a minha rigidez foi o seguinte, você vai sentar e vai ficar quieto, pronto, acabou. Uhum. Hoje eu fui explicar pra ele o porquê que eu agi com ele dessa forma. Porque pra mim, ele não tinha cabeça pra entender. Então você não tem que entender agora, você tem que obedecer. Graças a Deus ele obedeceu, merece até hoje. Mas eu sei que, porque a gente vai pra casa de Deus, a casa de Deus existe respeito. É assim, eu cresci num ambiente de igreja muito tradicional. Sabe assim, as igrejas batista de hoje está muito, não vou falar relaxado. Tempos mudam, né? É complicado. Mas de onde eu vim, você chegava na igreja, o culto já começou, você não cumprimentava as pessoas, você ia prestar atenção no culto, o culto acabou. Entendeu? Você chegava em silêncio, pegava o seu lugar. Hoje em dia, está acontecendo louvor, a pessoa está pregando, a pessoa não está nem, opa, bate, como é que você está? Beleza, tudo bom? Isso para mim é inaceitável. Sim. Hoje, nossa, Deus mudou demais. Então, assim, eu ensinei para meu filho que chegou lá na casa de Deus, lá não é parquinho, lá não é ponto de encontro, você vai lá para adorar a Deus, pronto, acabou. Você vai sentar, vai no banheiro, se for impossível segurar, e beber água, você bebe antes, ou nem bebe, senão você vai querer levantar do banheiro. Então, assim, até hoje, ele mantém esse padrão, mas na época eu acho que eu fui duro com ele, que eu só ensinei ele a ficar quieto, não falava o porquê. Uhum. Tem que se questionar, tem que obedecer. Aí agora eu tenho muito mais explicação, apesar de já entender, já tenho mais paciência para explicar o porquê e tal, mas antes eu só cobrava, não, é isso, pronto, acabou, sou seu pai. E não é só assim, foi bom, né? Ele aprendeu o certo, só que agora eu estou tentando fazer da maneira mais correta possível. E não é só falar não pode, tem que explicar o porquê não pode. Exato. Não é fazer, obedece. Por que tem que obedecer aqui? A Bíblia fala assim, 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 né? Obediência não passa, não é mais nem menos do que honra. É honrar os pais, assim. Então, assim, agora ele está aprendendo de verdade ser filho. Mas eu no começo, eu comecei a agir, aí fui sendo moldado, aí agora estou me tornando pai de verdade. Antes eu era o cara que tomava conta, cuidava, o dono. Eu sou o dono, você faz o que o mando, acabou. Agora é diferente. Porque a paternidade, além da gente ter que ter autoridade, né, no filho, mas a gente tem que ter a cumplicidade, né? A gente tem que saber o momento de pedir perdão, a gente tem que saber o momento de conversar, o momento de explicar o porquê. Eu acho assim, que tem hora que é não e basta, e não tem explicação para aquele não. Porque tem coisa que você não tem que explicar. Né? É não e basta, mas tem coisa que realmente você tem que ter um momento ali de explicação para que a criança aprenda, né? Que tem um momento certo para tudo. Tudo tem sua hora. Exato. Eu pego, assim, parte do exemplo do meu pai, só que boa parte ele devia ter pego. O meu pai, apesar de eu ter muito pouco tempo na minha vida, ele faleceu, eu estava com 6 anos, 5 para 6 anos. Então, assim, ele ensinou a gente a ser crente, ler a Bíblia, punha a gente para decorar versículos, legal, mas ele tinha essa parte também, não tem que explicar, você tem que obedecer, pronto, acabou. Então, assim, um pouquinho de pai que eu tive, eu aprendi essa rigidez, essa liturgia, fechada, o filho obedece, não questiona, pronto, acabou. Nós devemos ser assim com Deus. Deus falou, a gente tem que ficar passando, por quê? Né? Hoje em dia eu converso mais com o João, filho, deixa eu falar uma coisa, dependendo do lugar que a gente está, dependendo do meio de quem estiver, você não questiona, você só obedece. Por mais que você ache que eu não estou certo, você obedece, depois a gente conversa, for preciso pedir perdão, mas na hora você obedece e as consequências vão ser minhas, porque a ordem foi minha. Sim. Pô, pai, claro, você falou isso, eu fiz, mas não era assim, eu tenho que fazer dessa forma e tal.
E hoje em dia ele entende. Mas no começo eu estava igual ao meu pai. Eu falo, você obedece. Uhum. Mas eu tenho que explicar, porque senão vai ficando maçante. Por que é só assim? Por que é só ele? A cabeça da criança é algo que a gente não consegue entender. Então, assim, eu acho que é muito importante você chamar a atenção e ela ter ciência do porquê que está sendo corrigido, por que está sendo chamado a atenção. Verdade. É algo que me fez isso muito bem. Meu pai não soube fazer isso. Então, assim, nos meus 6 anos, eu gosto mais da minha mãe, não gosto do meu pai. Todos os dois batiam, mas não ele. O que eu queria explicar? A gente sabia que estava apanhando porque a gente merecia. E pro meu pai, não. Pro meu pai, também só estava apanhando. E ele não tinha esse negócio de, por isso, daqui não. Pau quebrando, pronto, acabou. O negócio é descer o rei. Tava corrigindo, mas não sabia que estava apanhando. Exato. Minha mãe teve vamos conversar. As conversas duriam mais do que o corpo. Pô, vontade de apanhar de novo, em vez de conversar. É complicado mesmo. E a gente tem essa coisa, né, de trazer com a gente, né, essa cultura dos pais da gente, né? A gente quer criar os filhos do mesmo jeito que a gente foi criado, né? Eu fui criado mesmo pela minha mãe, né? Com 5 anos e meio pra cá, eu já não tinha mais a figura paterna, mas as lembranças que tinha foi muito pouco. Eu peguei muita coisa boa, coisa ruim. Falei, isso não você quer, beleza. Mas aquele pai cuidadoso, aquele pai que carrega, que brinca e tal, foi muito pouco. Tinha mais o pai que toca, que é rígido. Não estou colocando defeito nele, mas porque faltou mais por tempo de convivência. Sim. Eu não tive tempo. Meus irmãos filhos eram mais velhos, mas eu não tive tempo mesmo de ver o pai que ele era, ou que tinha sido, né? Entendi. Suas irmãs teve mais convivência com ele, então, né? Com seu pai? Que era caçula. Sim. Aí tem mais lembranças boas, mais lembranças tristes também, que meu pai não era fácil. Sim. Meu pai. Perdão. Meu pai é aquele cara assim, que lá por de fora ele era top, mas minha mãe sabia quem era meu pai. Sim. Ele era um cara assim, correto, mas muito chato, bem rígido. Fez uma família de gente bem nervosa, bem 880, né? Meu Deus, é muito bem. Muito impaciente, muito chato. Quer dizer, eu acho que chato eu sou até hoje, mas eu já tô conseguindo fazer que eu dou uma disfarçada aí e dá pra melhorar a convivência. Mas a minha família é bem chatinha. Nossa, falar com você. Aquele povo assim, de qualquer coisinha já tá te dando aquela resposta reta, te colocando no seu lugar. Saraiva lá da programa. Seu Saraiva, você tá aqui? Não, tô aqui não, tô lá na China. É, desse jeito. Will, e você que acha que é um pouco rígido, assim, você consegue demonstrar carinho pro João, assim? Você consegue falar te amo? Você consegue abraçar, beijar o João? Ou você trouxe um pouco dessa rigidez também lá do seu pai, assim? Não. Nessa parte aí, eu acho que eu já tô até exagerando, tá? Eu abraço, eu beijo ele, apesar de ele não gostar, a gente beija ele assim mesmo, tá? Ele não gosta, não. É porque agora tá na... Sim, tá na pré-adolescência, né? Não, desde pequeno. Nunca gostou. Nunca gostou. Gostei de pequenininho. Pequenininho era pior, né? Você fala, credo. Agora eu falo credo, não, mas mas que bom, isso é importante, assim, pro crescimento, né? Esse companheirismo, a gente falar que ama, a gente abraçar o filho. Não, essa parte, não tô falando que eu sou excelente, não, mas isso a gente fala bastante. Eu já acho que eu sou exagerado demais, tá? Eu mais brinco que conversa séria. Mas a convivência assim, é boa. Minha esposa fica doida, isso aí, ó. Menino não é questão, não. Minha mulher moleque essa vida, você dá um modo de mapa aí. Não sei o que, não sei o que. Cara, não. Não vai carregar menino mais, não. Quando vocês a brincar e tal. Graças a Deus, sabe? É um grude. Sim, isso é bom, isso é bom. O companheirismo entre pai e filho é muito importante, cara. Né? E, tipo assim, você teve um pouco só da parte do seu pai, você sabe a falta que faz, né? Quando a gente cresce, a gente faz falta, por mais que seu pai fosse rígido e tudo, faz falta a paternidade na vida da gente.
companheirismo que eu tenho com o João, não tive com meu pai. Sim. Mas isso eu tenho que fazer igual. Eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. Antes de ter ele, já conversava a respeito, né? Que fosse, não, mas você tem que fazer assim, tem que fazer assim. Aí eu procurava balancear as coisas. Vou balancear nada não, sabe que eu não sigo carregando? Não, eu pego um abraço, a gente brinca, a gente roda, eu carrego ele. Tá, assim, dentro dos limites, né? Procurando o máximo, ensinar as coisas corretas. Mas essa parte do companheirismo a gente tem mais do que os ensinamentos. Eu tenho que ensinar mais e brincar menos, mas é bem complicado. Tô bem molecão ainda. Sim, mas isso é importante. Eu tenho certeza que na hora que você tem que sentar e conversar com ele sério, você senta e conversa sério. Mas não é que você tem que ser assim o tempo todo, né? Um pai precisa brincar, o pai precisa ser alegre também dentro de casa e tal. Na mesma hora, eu mudo o tom de voz, ele entende. Opa, você sabe que eu não tô brincando. Então, assim, a gente brinca mesmo que quase que ele fosse assim, filho, seu pai é seu pai, não é seu irmão, não. Brinca mesmo, tá sempre gente. Somente quando corta o cabelo, ele gosta de pegar e tá sozinho, então, pai, então, aí minha esposa fica doida, né? Fica dando liberdade, essa criança aí. Mas, conversa, coisa assim, eu já falo melhor. Tem liberdade para tomar qualquer coisa. Entendendo que seu pai é seu pai, sua mãe não é o coleguinha de escola. Forma de falar com um, de falar com outro é diferente. Sim. Estando brincando, né? Na hora de brincar, nós brincamos qualquer coisa, sem problema nenhum. Uhum. Na hora dos tempos. Graças a Deus eu tenho entendido. Isso é importante. Bom que ele entende, né? Sim, mesmo que... E você conversa de tudo com ele, assim? Você conversa de todos os assuntos com ele? Hoje em dia você já fala com ele sobre sexo, namorado, essas coisas? Que eu disse que ele já tem 13 anos, né? Já fala bastante coisa, inclusive semana retrasada, Karine e eu sentamos aqui na mesa, estamos falando com ele, coisas, como é que são, como é que o mundo apresenta, o porquê que deve ou não deve fazer, sabe? Sim. A questão do corpo, na hora que os hormônios começam a ficar a flor da pele, né? Essas questões, tanto na área sexual quanto na questão de gênero, que as escolas impõem. Então, isso tem conversado bastante. Não, vai entender e tal, assim e tal. A gente não deixa ficar, não, vai esperar mais um pouquinho. Não, essas coisas vão conversar depois. Não, porque isso tem que deixar para depois, o mundo ensina. Aí você... Exato, e deixar para o mundo ensina totalmente diferente da gente, né? Infelizmente. E aí vocês ensinam tudo ali na base bíblica, né? Dentro da Bíblia ali, o que vem escrito ali no livro da vida, e ensina para ele em base aquilo. Se deixar para o mundo, vai desbandeirar, né? Isso aqui é certo, isso aqui é errado, e mostra para ele, porque a Bíblia fala isso, isso e isso. Não é simplesmente, isso aqui está certo, isso aqui é errado. Mostra para ele, ou pelo menos tenta, né? Mostrar o fundamento bíblico, do porquê que é errado, porquê que é certo, porque o mundo vai apresentar como se fosse normal. E isso não é errado, não. Todo mundo faz, não. Todo mundo faz, mas não deixa de ser errado. Exatamente. E a de mãe, você não é todo mundo. Infelizmente, você nasceu na família de respeito, graças a Deus. Infelizmente, o mundo vai aparecer como coisa boa. E eu falo pra ele, quando a gente fala pecado, vem pensando uma coisa ruim, mas infelizmente o pecado não é uma coisa ruim. Ele vem com a embelagem de coisa boa. É boa, ele é bom. Ele é bom para a alma, então nem se fala. Só que o final é morte. Então você tem que ter muito cuidado com as coisas que apresenta. Porque ninguém vai te apresentar como coisa ruim, vai te apresentar como coisa boa. Verdade. Você vai falar que as coisas boas, eu vou te meter, eu gostei, é muito bom, vai comer. Não, tem que entender que ninguém vai te apresentar algo com a caveira, vai te apresentar algo com um coraçãozinho, com docinho, com estrelinha. Então, tem que ficar ensinar. Isso é verdade, cara. E a gente que é pai, a gente tem que... Principalmente a gente que é pai de homem, né? De menino. Porque pro mundo, os meninos começarem a fazer as coisas cedo é sinônimo de masculinidade, né? E aí... O meu sogro até hoje fala, brincando, só pra ver a reação da Karine, né? Só tá com 13 anos agora, você vai lá na casa da Hilda, a casa de... Acho que é a Hilda Furacão que tem esse boato, né?
Sim. E não dia, pai. Ele cai na risada, mas ele fala isso aí. Não, já tá na hora já, ué, não sei o quê. No banho, não sei o quê. Ele fica brincando assim, mas é uma coisa pra gente prestar atenção mesmo, né? Sim. A gente conversa, a questão do celular. Antigamente na internet, quando começou a internet, você ia lá procurar alguma coisa, se você digitasse alguma coisa errada, você não conseguia achar o que você queria. Aí aparecia lá, não encontrado. Hoje em dia, qualquer coisa que você digitar, vai aparecer alguma coisa. Aparece. Principalmente, você pode fechar o olho assim e digitar, que vai aparecer alguma coisa. É verdade. É verdade. E esses telefones novos que estão fazendo aí, o negócio tá lendo na sua mente, só de você pensar e já abre lá no aplicativo que você quer? Mas é mesmo. Tem lógica. Igual aqui, ó. Uma coisa que eu falo, gente, o negócio é muito mais do que ouvir e escutar. Aí você já faz a leitura facial da gente e já sabe o que você quer. Exatamente. De domingo, a gente vai pedir o Uber aqui, é o primeiro endereço que aparece na igreja. Aí tem que colocar a minha mãe. Na hora que eu vou lá, já tem lá a casa da mãe. Já tá assim. É como se já soubesse o seu hoje, você vai na casa da mãe. Então o primeiro endereço que aparece lá já é lá. Sim. O negócio é meio esquisito. É meio esquisito, tá? A gente tem que ficar atento com as crianças, porque tá muito esquisito essas redes sociais, esses telefones aí. Né? É os jogos, as conversas, aquelas, como é que fala, né? Os logos de passado dele. Ainda como se fosse um coleguinha do jogo, você vê que é um adulto que tá do outro lado. Exato, esses jogos tem que ficar esperto com esses jogos. E os próprios sites, né? Que você digita lá, casa colorida, aí aparece um monte de casinha colorida, daí a pouco aparece uma mulher de biquíni, um homem de cueca. Qualquer coisa que você digitar, vai relacionar e vai aparecer algo assim. Aí clica, vai clicando, vai aprofundando, daí a pouco você está num site erótico, um site pornográfico. Porque não tem, independente da idade, às vezes pergunta lá, você tem mais de 18 anos? Por que tem? E é um cara de 12 anos. É muito, isso hoje é muito simples, muito fácil. Muito liberal, né? Tá tudo muito liberado. Não tem mais como você falar assim, tá seguro. Não, você tem que ensinar para ele mesmo se policiar. Sim. Com ensinamento, ele vai fazer as escolhas. E a frase que eu mais uso com ele, toma cuidado, que as suas escolhas, suas consequências. Né? Então, assim, ele mesmo falou, pai, minha escolha é minha consequência. Toda vez que ele fala assim, não vou fazer meu para casa agora não, vou descansar um pouquinho. Claro, depois você tem que fazer. Aí, minha escolha é minha consequência, melhor fazer de uma vez, né? Aí ele já decide. Exato, né? Exato, e frase bacana essa que você usa, né? Porque, querendo ou não, toda escolha tem uma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim, mas tem uma consequência. Ruim. É automático. A gente gosta muito de assistir filme, a gente é muito fã de filme. Mas os próprios filmes a gente vai ter a lição, né? Sim. Aí, uma frase que até o pastor Sérgio gosta muito de citar, nós assistimos o filme juntos, é do filme Gladiador, que o personagem fala assim, lá, os nossos atos ecoam para a eternidade. Eu falei, que é fácil. Você agiu, vai ter um peso lá na frente. Você tomou essa decisão aqui, lá na frente, essa decisão vai causar alguma coisa. Só para você, para todos, ou vai te gerar um ponto que você vai ter que tomar outra decisão. Então você tem que pensar bem o que você faz agora para que depois você não se arrependa. Tudo que você faz aqui, ele vai ter eternidade. Sua escolha tem uma consequência. E isso aí está ciente. Apesar de, na maioria das vezes, fazer muita escolha errada, sempre escolhe brincar mesmo para depois fazer essa atividade. Mal de toda criança, não tem jeito. Ontem mesmo. Ontem ele pediu para gravar um vídeo, ele grava videozinho do bonequinho, coloca lá no YouTube, aí entra no joguinho para jogar com os meus primos e tal. Aí eu peguei, dei almoço a ele foi lá brincar. Pediu meu telefone, ele vai fazendo o telefone dele, vai gravando o meu, vai editando os vídeos, coisa que nem eu sei fazer. Aí ficou, e já era 5 horas, ele não tinha feito para casa ainda. Aí quando foi 5 horas, eu disse assim, eu vou deitar um pouco. Eu não vai, não. Mas eu tô com sono, por que você não dormiu antes? Não, porque eu queria fazer aquilo. Pois você escolheu não dormir e preferiu fazer as brincadeiras, os vídeos. Agora você não pode deitar. Se você deitar agora, você vai fazer para casa que hora? À noite não é horário de fazer para casa.
A sua escolha foi essa, agora essa aqui é a consequência. Na força do ódio, veio, fez para casa, depois acabou que não dormiu, então já era depois que eu saí. Mas, escolha, não, você não vai deitar agora não, porque se você deitar agora, depois você vai ter que levantar para tomar banho, fazer o para casa de noite, isso não tá certo. Então, agora aguenta a consequência, você vai fazer seu para casa, vai tomar seu banho, depois você deita. Aí eu deixei fazer para casa, dar um bicicleta e voltei, tava assim, não, o sono até passou, eu falei, então tá bom. A consequência veio, né? Veio. A consequência veio, ela vem, sempre vem, não tem jeito não. Não tem jeito não. Oi, uma coisa que eu queria te perguntar, porque no mundo social, assim, tem a ideia de que o filho único, ele é sempre mimado, né? E o que você tem, assim, dessa ideia? Você acha que realmente é mais mimado, é mais... Eu acho que o filho único é mimado, porque além de ser o primeiro, é o único que tem. Eu falo assim que é complicado. Porque você não tem outro para falar assim, não, se eu não mimar esse, eu faço um outro. Então é só esse. Eu não acho que seja um... Como é que fala assim? Um exagero, um problema. Mima demais e acabou que está fazendo o que não devia. Mas mimado é. Isso aí, simplesmente, eu acho que é. Não estou falando que está certo. De uma certa forma, é só ele que você tem. Entendeu? Não tem outro para dividir, né? Tem outro para dividir, para falar assim, agora eu vou mimar isso aqui um pouquinho, ou vou dividir, ou não vou fazer nem para um nem para outro, para não gerar ciúme. Então, assim, é só aquilo que você tem. Sim. Acaba que você mima, igual que o João tem coisas que eu nunca tive. Não porque eu vou fazer para ele que não fizeram para mim, mas é porque ele tem essa regalia, tem essa vantagem do acesso, do poder de ser o único. Não vai ser para outro. Se tiver que ser, vai ser para ele, porque é só ele. Então acaba que, consciente ou inconsciente, acaba que é mimado mesmo. Pelo fato de ser um. Não pelo fato de a gente mimar só porque eu quero só um. Eu quero só um porque eu vou mimar demais. Não. Acaba que vira algo automático. A gente gosta bastante, a gente dá uma segurada aqui, mas acaba que os mimos vêm, mesmo a gente sem querer. Eu acredito que é assim, mas nada exagerado. Tem gente que fala assim, não é só porque é aquele único. Assim, tem os seus porquês, né? Você não tem mais nada para fazer. É como se tivesse um camarada que ganhou dinheiro na loteria. Mas eu já tenho casa, já tenho carro, já tenho minha família. Não tem mais nada para fazer, então vou mimar minha esposa, vou mimar meus filhos. Porque não tem para onde investir. É o único investimento que a gente tem. Ou é a mulher ou é o filho. E como diz assim, né? Faz aquela carinha de gato e bota, acaba ganhando. Exatamente, cara, entendi. Que na verdade, criança, filho único não é mimado, né? Todo mundo cria esse rótulo, mas. A gente é tão mimado. Mesmo, não tem uma outra criança pra você dividir. Você... Não é o mimo, é o direito que ele conquistou, né? Sim. A filha vai fazer pra quem? Vou ficar ajudando o menino do vizinho só pra não falar que eu tô mimando? Então, é ele. Exato. O herdeiro é ele. Verdade. O nome do testamento. É isso mesmo. E o João, ele é bem autônomo assim, Will? Vocês conseguiram trabalhar assim, a autonomia dele? Ele é bem autônomo, consegue fazer tudo sozinho já? Consegue... A gente está trabalhando mais a questão do desejo de fazer, né? Ele é bem incomodado. Faz, igual que ele tem a tarefa dele, lavar a vasilha, arrumar o quarto, às vezes colocar o lixo para fora. Mas de vez em quando ele é de bobo e dá uns empurrão nele, mas ele é bem tranquilo, bem decidido. Ele é de opinião sobre o que quer, o que ele gosta. E ele é decidido nessas questões. Isso é importante, né? Para a hora que chegar a fase adulta, ele já tem essa convicção, né? De saber o que quer, o que fazer, o que não fazer, para não se deixar levar pelos outros, né? Apesar que nos 13 anos, a profissão desejada já mudou umas 2 vezes, né? Livre que a gente tem isso, você tem que decidir o que você quer e correr atrás. Você vai
ando nessa linha de pensamento. Então tá certo. Aí, questão de música, apesar de gostar, mas não definiu um instrumento, começou na bateria, foi pro violão, cismou que agora quer um violino, então tem que aprender um ou outro, senão você não vai aprender nada de ficar nesse meio tempo aí. Mas qualquer outra área, ele sabe muito bem o que ele quer, tá? Ele é bem decidido. Entendi. Bacana. Isso é importante, trabalhar a autonomia dele, né? Porque, como dizem o mundo aí, o filho único tem essa desvantagem, porque é mimado e depois não quer trabalhar, meu pai me dá, minha mãe me dá, meus avós me dão porque eu sou único, eu sou sozinho e tal. Aqui a gente tenta ensinar para ele o valor das coisas. A importância de conquistar com o próprio esforço, né? Para que chegar no dia de amanhã e está acostumado a receber ou não. Sim. E que às vezes as pessoas de hoje, não, eu vou dar para meu filho porque eu não tive, porque não é porque eu passei por falta que ele tem que passar por falta. Aí a criança não aprende a ouvir um não. Isso aqui pode, nós vamos dar um jeito. Aí quando chega na fase adulta, igual você falou, ele vai ouvir o não, vai decepcionar, vai ficar dele. Eu nunca recebi um não na vida, agora você tá falando não pra mim. Aí não suporto, eu quero morrer. Aí dá piti por qualquer coisinha, né? Tenta conscientizar ele, valorizar as coisas. Exato. Ele é filho único, tanto da minha mãe quanto a mãe da Karine, é o único neto. A minha mãe tem 3 netos, mas é 2 sobrinhas. Então, assim, o neto das 2 vós. Então, assim, elas também se deixaram, as mimam ele mais que a gente. Eu não dou ele um centavo, mas ele tem mesada da avó. Você viu? Não, tá mais fácil o caminho. Mas vó é pra isso mesmo, vó é pra estragar. A gente, como pai, tem que educar e ensinar. As vós tá aí pra estragar. Porque o que elas tinham que fazer, elas já fizeram, né? Foi ensinar os filhos dela. Agora os netos, ela tá aí pra estragar mesmo, tem jeito não. Não, eu ensinei pra vocês, não, eu tô aqui pra estragar. Eu quero saber não. Quando eu virar avô, eu vou estragar meus netos tudo. Quer saber não. Tô pensando nisso também. Meus filhos eu ensino, os netos eu vou estragar. Ô Will, nós já estamos aqui encaminhando para o final, cara. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Qual conselho você daria para outros pais que têm medo ou dúvida de parar no primeiro filho? Olha, cara, o conselho é o seguinte: é conversar mesmo entre si, né? Não por uma questão financeira, se você falar a questão financeira, você não tem nem o primeiro. E é realmente onde come um, come dois. A gente tem essa consciência, mas vou colocar menino no mundo para sofrer. Menino não é para sofrer. E filhos são bênçãos, né? Fala que como flechas na mão do guerreiro. Então, feliz é o homem que enche dele a sua usada. Filhos são bênçãos, são a herança do Senhor. A pessoa, né, consciente, marido e esposa, quiserem ter dois, eu aconselho que tenham mesmo. E um vai dar aprendizado de uma forma, com o outro vai aprender uma coisa bem diferente. E eu parei num mesmo por uma questão de saúde. A exemplo de família, eu estava pensando em 2 ou 3 também. Né? Graças a Deus, não me arrependo da decisão, mas eu acho que ele é bem. 5 talvez seja muito, mas os 2 ou 3, isso aí é de cada um. Se quiser ter mais de um, tenho mesmo. É o meu conselho que tenha mais de um. E que não dê também muita diferença de idade entre um e outro. 2, 3 anos, no máximo, para que vá acompanhando assim, as ideias, né? Porque o irmão, diferença de 5 anos, 6 anos, não vai ter convivência. Enquanto um está pensando no carrinho, o outro está pensando no namorado. Um quer jogar a bolinha de gude, o outro quer comer alguma coisa. Então, assim, é bom ter uma diferença bem pouca de idade. Não fazer um atrás do outro, para também dar sossego, né? Mas é bem melhor. Sim. Você falou aí da diferença de idade. Eu aqui na minha casa, todos 3 têm diferença de 7 anos. Cada um é diferença de 7 anos. O mais velho tem 18, o mais novo tem 10 e a mais nova tem 4. Então, cada um tem. A gente deu uma diferença de 7 anos para todos eles. Então, mas são bem assim, eles são bem amigos, sabe? Graças a Deus. Eles não têm essa diferença, tipo, que eu sou mais velho, eu que mando, eu que faço. Não, eles são bem amigos, cara.
Mas eu falo assim, vai chegar uma hora que enquanto um ainda tá pensando no videogame, o outro já vai estar pensando na namorada. Vai dar atenção? Vai. Porque é meu irmão e jogar videogame com ele é legal. Igual eu brinco com meu menino até hoje. Só que os nossos pensamentos são diferentes. Exato. Então você tá pensando na responsabilidade. Um ainda vai ser molecão, o outro já vai ter responsabilidade. Mas pra criar, é muito. Ele já foi criado, agora eu vou cuidar do meu irmão mais novo. Você fala assim, uma questão de pensamento igual. Sempre tá brincando junto, sempre tá caminhando com a mesma linha de raciocínio. Nesse ponto de vista aí é verdade, viu, cara? Porque o meu filho mais velho já tá pensando, ele pensa em sair com os amigos, pensa na namorada, ele brinca com o irmão dele e tudo, mas se der uma... Ele vai continuar dando. E é irmão. Só que o irmão não vai entender, por que ele vai sair e verificar aqui em casa? Não gostou, mas é brincar. Ele quer, agora eu vou curtir uma turminha ali diferente, vou comer uma pizza, vou dar um rolê, a namorada. Ou agora os estudos é diferente, porque o meu negócio agora é mais profissional. Mas a questão do cuidado vai ter sempre, isso aí é muito difícil. Da minha irmã, eu tenho diferença de 2 anos. Mas o meu irmão mais velho, que já faleceu, era 5 anos diferente. Então, mas eu tava pensando em outra. Aí eu tava doido pra ir pra rua jogar bola e já tava tomando banho pra ir namorar. Poxa, vai. É assim. A gente foi muito amigo, graças a Deus. Entendi, bacana. Will, você falou aí que gosta muito de assistir filme, né? Você, a Karina, o João, vocês assistem muito filme. E você teria algum filme assim que você gostaria de indicar para os pais que estão nos ouvindo? Os pais corajosos. Beleza, aqui é um filme assim, muito bom. Não sei se o assunto mesmo é paternidade, mas eu tirei bastante lição. Beleza Oculta é com o Will Smith. Você chegou a ver? O nome é Beleza Pura? Beleza Oculta. Beleza Oculta. E o filme Corajoso, que ele também foi excelente. Desse outro, o título agora. O Corajoso eu já assisti, ele é muito interessante mesmo. Mas esse Beleza Oculta até eu vou assistir, nunca vi ele, não. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele trata de várias questões, né? E lá fala sobre paternidade. Em 2 casos lá que vai tratar sobre paternidade. Uma é uma mulher que queria ter filho, e a outra um camarada que já era pai, mas não tinha controle sobre a filha, né? Não estava sendo pai. Aí ele é chamado a atenção sobre exercer a paternidade para com a menina. E a moça, para quem seu filho vai ser assim, mas é interessante, ele é muito bom. Show de bola. Will, e agora assim, para a gente ter um momento assim mais emocionante, qual mensagem você gostaria de deixar para o João, assim, se ele por acaso ouvir esse podcast e falar, meu pai participou do podcast de pais, e eu vou ver se ele falou ou deixou alguma mensagem para mim, alguma coisa. O que você falaria para ele? O que você deixaria aí para ele? Já baseado por causa da idade dele, é agradecer, porque indiretamente ele me ensinou demais, sabe? Nós passamos aqui muitas coisas, né, que já mexeu bastante com a emocional dele, com a família, e nunca me julgou, sabe? As atitudes que faltei para com ele, para com a minha esposa, ele acompanhou boa parte da nossa convivência. E ele foi assim, cara, meu esteio, onde eu pude me apoiar para conseguir trabalhar dentro de mim mesmo e conseguir ver nele que coisas que eu ensinei para ele fez sentido, sabe? Eu ensinei a ele a ser um cara responsável e ele usou tudo isso para comigo, sabe? Ele chegou para mim e falou, pai, é assim, isso, tem que ter atitude nessa hora, né? Vai com calma, eu e a mamãe, nós estamos orando por você. Então, assim, cara, é dizer para ele que eu amo ele demais. Não tenho palavras para explicar como que é bom ser pai do João Pedro. Não é a melhor criança do mundo, mas para mim é o melhor filho do mundo. Ele é, depois da minha esposa, meu posto seguro. O cara que me ensina demais.
sem falar. Show de bola, cara. Show de bola, que mensagem maravilhosa. Eu tenho certeza que quando ele ouvir, vai ficar orgulhoso de ouvir essa mensagem. Não tem nem como expressar, sabe, o que eu sinto por ele. É parte do coração fora do peito. Sim. Não tem jeito. Metade do coração. Outra metade é ele. Eu imagino, é uma sensação inexplicável mesmo, né? Um amor que a gente sente que não tem como explicar, né, cara? É inexplicável, assim, um amor de pai para filho. Como eu digo, cara? Assim, nasceu, virou assim, a gente recebeu. Nossa. Sim, e assim, o intuito do meu podcast é muito mostrar para os pais que a gente não precisa ser durão, né? A gente precisa mostrar amor, carinho para os filhos da gente, né? Porque os pais antigamente eles não tinham esse carinho, né? Os pais tinham muita mentalidade de que tinha que prover, tinha que trazer alimento para casa e não precisava dar amor e carinho para os filhos, né? Falta comida, você tem roupa, você tem seu sapato, você tem seu morador da escola toda, minha responsabilidade acabou. E não é assim. Não é assim. É mais atenção, ela não quer saber de luxo. Pai, você compra pra mim? Se eu não puder comprar, ela vai estar chateada se o outro tem e ela não tem, mas ela vai entender. Uhum. Agora, quando você dá atenção, pode ter o brinquedo mais caro do mundo, pode ter hoje em dia, né, o telefone melhor do mundo, mas não resolve, vai sempre ter alguma coisa faltando para ela. Vai faltar e quando você dá atenção mesmo, porque a criança sabe o quanto você está envolvido ali. Assim, não tem nada melhor do que você dar uma atenção para alguém. Não tem presente no mundo que supre essa parte da atenção, do carinho. Então, assim, tem que ser provedor, sim, você foi chamado para isso. Mas ser pai é muito mais do que prover. É o acompanhamento. Tanto é que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho, não é o caminho, é no. É andando junto, é caminhando, é funcionando. Eu passei aqui ali meus passos, vai seguindo aqui. Então, assim, isso aí é algo insubstituível. A gente se preocupa muito, mas tem que deixar um futuro para o meu filho. Não, você tem que preparar o seu filho para deixar para o futuro. Não adianta deixar o futuro para ele saber como é que chegou lá. Tem que preparar ele para o futuro. Exato. Falou tudo, cara, porque tem pai hoje em dia que tem vergonha, né, de demonstrar carinho e amor pro filho. Tem pai que tem vergonha de falar que ama o filho. Tem vergonha, eu não beijo no meio da rua, eu abraço. Eu falei que eu vou lá na porta da escola e gritar, te amo, filho! E eu faço isso com meu filho também. Meu filho mais velho, 18, eu faço isso até hoje. Levo pra igreja, eu chego na porta da igreja, eu beijo no rosto dele, abraço ele. E é importante a gente demonstrar esse carinho, né? Que eles crescem, assim, sendo valorizados, né? Eles crescem... Ô, meu filho, eu te amo! Eles morrem de vergonha, mas lá no fundinho, assim, eles gostam, eu sei que gostam. A verdade é que pra eles é bom demais. Sim. Assim, meu pai, pelo fato de eu ser criança, eu não tive lembranças tão ruins do meu pai. Mas também eu não lembro de um momento que meu pai demonstrou pra gente que eu te amo. Uhum. Aí, faltou essa questão mais de... Meu pai era, como diz meu irmão, ele era meio brincalhão, meio doido, meio sovado. Fez um carrinho de rolimã pro meu irmão, ele mesmo foi o primeiro a descer. Sim. Mas faltava mais essa pegada de proximidade, tá? Meu pai era um provedor, muito bom, mas deixou a desejar muito nessa questão do acompanhamento. O afeto, né? Não tinha afeto, né? Mas o básico ele ensinou, tem que ser crente e obediente. Então acabou. Bacana. É uma parte boa. Exato, não era. O ensinamento é muito bom, né? Porque o ensinamento é a base, né, de tudo. Só que pegou uma parte, não pegou 100%. Exato. Tem que fazer essas coisas. É só uma fração do bolo, né? Exatamente. Will, e para encerrar agora, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nesse lugar de dúvida, de seguir ou não com mais filhos, o que você diria assim para um pai que está na dúvida, se quer ter filhos, se não quer, se vai ter um só, se vai ter dois? Olha, se está na dúvida, como ele ser bom ou ruim,
Eu falo que é uma experiência única e boa demais. Eu não consigo ter nem recordação do que era bom antes do João, sabe? Primeiro, a gente se livra da vida do solteiro. O casamento, apesar dos mitos, ele é algo muito bom, sabe? E eu comecei a viver depois que eu casei. Foi muito mais feliz depois. E depois do filho, foi realizado. É algo assim que a gente só vai entender quando o filho nasce. Então, assim, ser pai é muito bom, sabe? E aquela cobrança final, eu tenho que dar conta do recado, cara, isso é gostoso demais. A gente é impulsionado, a gente é trabalhado mesmo, sabe? A gente é um aprendizado único, mas é a melhor experiência que a gente possa ter. É ser pai. Algo assim que só tendo. E eu falar com você que é bom sem você passar por isso, você pode até acreditar, mas você só vai entender quando chegar a sua vez. Não tem como eu te preparar para você ser pai. Você tem que ter. Eu consigo relatar para você o quão foi bom para mim, o que tem de bom, o que tem de complicado, mas você só vai entender quando chegar a sua vez. Mas, de maneira alguma, vai ter uma parte ruim. A gente pode até colocar alguns empecilhos, mas ruim não é. Paternidade é algo que exige responsabilidade, mas é excelente, é gratificante, é transformador. Show de bola, Will. Eu só posso concordar, cara. Tudo que você falou, só posso concordar. Não tem nem argumento agora. Muito bacana. Ô, Will, eu queria agradecer, né, por compartilhar esse relato com a gente, com tanta franqueza. A paternidade é feita realmente de escolhas, né? Você escolhe ser pai, né? Porque tem algumas pessoas que têm o título de pai, mas não é um verdadeiro pai. Então, para você ser pai, você tem que escolher ser pai. E que cada um merece respeito e espaço para ser ouvido, né? Então, eu te agradeço por ter compartilhado esse momento. Te agradeço por compartilhar com a gente a sua história, um pouco da sua história, né? Porque 13 anos é muita história, então eu até aproveito já para deixar aqui um convite para uma próxima conversa, assim, para você trazer mais coisas para a gente, mais relatos reais para a gente. Viu? Muito obrigado mesmo por tudo. Por essa experiência incrível que a gente está tendo aqui junto, cara. Que é um bate-papo top demais. Que falar de paternidade é sempre algo muito incrível, assim. Muito bacana. Bom pra mim também, poder relatar essas coisas, as experiências que eu tô tendo, né? Eu acredito que ainda tem muito nessa frente, mas tem sido muito bom. Foi bom poder compartilhar isso. Show de bola, cara. Muito obrigado mesmo. E eu queria agradecer, né, e pedir para você que nos ouve, se você se identificar com essa história, você achar que a história do Will realmente é impactante, faz diferença na vida de alguém, compartilha esse vídeo, esse áudio com as pessoas, com os outros pais. Nos ajude a crescer o nosso canal, porque os pais precisam de mais relatos como esse para poder aprender mais, porque a paternidade a gente não nasce sabendo, né? A gente cria, a gente aprende quando tem um filho. O Will falou isso aí numa das falas dele, e a paternidade é isso, a gente aprende com o filho. Não tem como se aprender sem ter um filho, né? Então, compartilha com as pessoas e até o próximo Relatos de Paz. Agradeço. Obrigadão, Will. Deus abençoe, viu, cara? Eu agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Brigadão.